Eu sou Daniel Passos Dique, colecionador, estudioso, melômano e, e de CDs de obras de compositores não só do Brasil e de outros países, europeus, também, da história da música clássica. Na aula de hoje vamos falar sobre Heitor Villa-Lobos, né? Gênesis, erosão, Amazonas e alvorada na floresta tropical, né, com regência de Roberto Duarte. Vamos lá. Heitor Villa-Lobos, entre parênteses, 1887 a 1959. A larga produção musical de Heitor Villa-Lobos, essencialmente ligada ao seu Brasil nativo, representa um importante elemento na história da música. Seu ouvido e seus dons na observação eram agudos, e nas suas viagens de leste a oeste, de norte a sul do Brasil, ele ouviu as vozes da natureza e dos povos da região. Por cerca de 1910, ele visitou a Amazônia e encontrou índios, coletando temas e impressões que mais tarde provariam influenciar seu trabalho como compositor. Isto nos ajuda a entender melhor esta reivindicação do músico autodidata de que seu primeiro livro de harmonia foi o Mapa do Brasil. Contudo, ele tinha assimilado os mestres clássicos e sua arte foi um pouco, de incontáveis elementos, com influência de Wagner, Puccini, Debussy, Dindi e Stravinsky. Ele retornou às distantes formas da música e ao canto gregoriano. E entre seus ancestrais espirituais estavam Vitória e Palestrina e Bach, o músico que mais significou para ele. Instintivamente, Villa-Lobos transmitiu sua mensagem, como um médium movido por alguma força secreta. Toda a sua vida ele se distanciou da realidade, alcançando em seus melhores momentos uma forma ideal de beleza. As palavras transfiguração e elevação vinham frequentemente aos seus lábios quando ele tentava explicar sua música. Afora algumas harmonizações, entre parênteses, canções típicas brasileiras, guia prático, reticências, parênteses, ele transformou o material folclórico em Villa-Lobos e é lembrada a identificação de si mesmo com o folclore do Brasil. Como notado por Jean Delery no século XVI, estudioso francês, né, recolhida por Roquette Pinto ou pelo próprio compositor, a música indígena do Brasil era baseada na escala pentatônica, com melodias construídas pela repetição de uma mesma nota. Instrumentos de sopro feitos de osso ou bambu desempenhavam um papel secundário, enquanto as maracas e o reco-reco vieram a ocupar uma importante posição entre os instrumentos de percussão brasileiros. Se Villa-Lobos assimilou a herança indígena, bem como as adições europeias e negras àquela cultura, seu pensamento criativo permanecia sempre obcecado pelo primitivo. Entre aspas, este é meu retrato, com exclamação. Ele mesmo diz, referindo-se à dança do índio branco que finaliza seu ciclo brasileiro para piano. Sugeriu-se que ele tinha herdado o sangue índio de sua mãe Noêmia. Qualquer que seja a verdade disto, a distante memória do continente está presente em toda a sua música e, como Wagner, Rimsky-Korsakov ou Sibelius, ele se voltou ao mito para estabelecer um épico do qual a mais forte manifestação pode ser encontrada nos poemas sinfônicos Amazonas, o Irapuru, Erosão, entre parênteses, Origem do Rio Amazonas, Gênesis, o Noneto e a série de choros, bem como os afrescos com coro e orquestra, o Só Orquestra Mandu Sarará, Descobrimento Brasil, a 10ª Sinfonia e a Alvorada na Floresta Tropical. O aparecimento da música do Brasil nos palcos mundiais pode ser datada de 1917, quando o balé russo de Sergei Diaghilev esteve no Rio de Janeiro. Como resposta ao fermento cultural da Europa, uma nova forma de arte, entre aspas, selvagem, nasceu nos trópicos, com as duas partituras de Villa-Lobos, Amazonas e Urapuru, compostas para a dança.
Pela primeira vez, os vastos horizontes da América, os rios turbulentos, as florestas mágicas e tenebrosas estavam reclamando lugar nas salas de concertos internacionais da Europa, né? Mas estas duas obras não foram reconhecidas rapidamente. Amazonas teve de esperar até 1929 para sua primeira apresentação na Salle Gaveau de Paris. Irapuru foi encenada primeiro como balé no Teatro Colón de Buenos Aires em 1935. Subsequentemente, os dois trabalhos ganharam existência independente no repertório de concertos. O argumento de Amazonas é devido a Raul Villa-Lobos, pai do compositor, homem erudito empregado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro e autor de vários livros de história e mitologia. Uma jovem índia virgem, consagrada pelos deuses da Floresta Mágica, tinha o hábito de saudar o alvorecer e banhar-se nas águas do Amazonas. Lá ela brincava, invocando o sol e admirando seu reflexo nas águas do rio, orgulhosa de sua primitiva sensualidade. Enquanto isso, os deuses dos ventos tropicais sopraram à sua volta uma brisa suave e perfumada. Distraída, ela dançava, rendendo-se ao seu prazer como uma simples criança. Ciumento e raivoso com este insulto, o deus dos ventos carregou o inocente perfume da jovem à região profana dos monstros. Um deles apreendeu seu cheiro à distância e, ansioso por possuí-la, vai destruindo tudo diante dele enquanto avança, silenciosamente até ela, olhando-a fixamente em êxtase e desejo. Sua imagem, contudo, é refletida pela luz do sol na sombra cinzenta da jovem. Vendo sua própria sombra transformada, ela se precipita horrorizada, entre aspas, no abismo de seu próprio desejo, perseguida pelo monstro. Amazonas é um exemplo do tipo de trabalho concentrado pelo qual Villa-Lobos conseguiu seu grande sucesso, um caleidoscópio sonoro, flutuando com vida rítmica e virtuosidade instrumental. Orquestra aumentada com instrumentos de percussão brasileiros. Uma grande parte de seu material temático é tirada de melodias indígenas da Amazônia. As florestas, rios, cachoeiras, pássaros, peixes, animais selvagens, bem como os mestiços, entre parênteses, caboclos e lendas de Marajó têm influência no seu trabalho. A rica orquestração inclui instrumentos que apresentam sonoridades incomuns, tais como o violinofone, invenção do compositor, entre parênteses, uma corneta ligada ao violino e a viola d'amore. Todos esses elementos contribuem para uma agitação sonora, empregando grande liberdade econômica. A orquestra, como Mário de Andrade sugeriu, se arrasta doloridamente, quebrando galhos e abatendo árvores, tonalidades e as regras tradicionais da composição. Considerando Villa-Lobos como músico, poeta e panteísta, notamos um esquema que ele aplicou em muitas de suas composições orquestrais, tais como Amazonas, o Irapuru, Choro número 10, Erosão e Gênesis. Cada trabalho mistura o caos do mundo, ou mais simplesmente evoca os trópicos. O homem aparece aqui como um ritmo de um dançarino. O homem aparece aqui com o ritmo de um dançarino. Esta é uma visão antropocêntrica. Villa-Lobos tinha fé no homem não como civilizador, mas na forma selvagem. O índio expressando sua alegria natural ou seu ardor guerreiro sem qualquer tipo de mistério. Quanto ao som primitivo, o número de técnicas de escrever para cordas, madeiras e metais trazem-no perto de Wagner e Sibelius. Wagner, compositor e dramaturgo alemão, Sibelius, compositor finlandês. Erosão, entre parênteses, Origem do Rio Amazonas, entre parênteses, escrita em 1950, foi apresentado no ano seguinte pela orquestra de Louisville sob Robert Whitney. Recolhida por Barbosa Rodrigues, a lenda índia do Sol e a Lua, que a sua fonte evoca o período geológico do cataclisma que formou o Vale do Amazonas e os Andes. O programa narrativo não é exato, pois o detalhe anedótico foi abandonado em favor de um quadro mais extenso. A partitura é preenchida de um sentimento de mistério primitivo com melodias de excepcional delicadeza, como se Villa-Lobos nos quisesse participantes de sua ternura e nostalgia pela natureza virgem. Seres mitológicos se juntam numa dança infernal
e um solo de clarineta de estonteante virtuosidade dá o sinal para a emergência de toda a orquestra. Uma canção majestosa inspirada surge do rio quando ele nasce, conduzindo a uma tranquila conclusão. Por comissionamento de Louisville, como no caso de Erosão, a Alvorada na Floresta Tropical foi simplesmente executada naquela cidade em 1953. O compositor classificou o trabalho como lírico, descritivo e clássico na forma. Há um tema tranquilo, com o primeiro raio de sol sobre a paisagem. Os temas são originais, fazendo uso de certas escalas ameríndias. Uma canção ardente é acolhida por todas as seções da orquestra, alternando com o som de pássaros tropicais, gritos e danças exóticas. Nesta breve evocação, conduzindo a um clima magistral, Villa-Lobos expressou mais uma vez a alegria que ele obtém de uma panteística visão da natureza. O poema sinfônico e balé Gênesis, escrito em 1954, foi comissionado pela dançarina norte-americana Janet Collins. Em lugar de uma composição clássica e relativamente econômica como Erosão, este trabalho é um dos mais luxuriantes de Villa-Lobos, justificando a opinião expressa de Olivier Messiaen sobre ele como o maior orquestrador do século XX. Mesmo sem nos determos no programa da obra, sentimos-nos outra vez face a face com as leis da úmida floresta amazônica, o mundo em si só. O monumental universo descrito por Claude Lévi-Strauss, naturalista e antropólogo francês. A primeira página da partitura levanta a cortina na espetacular formação da Terra. Sons elementares vêm de vários instrumentos, na presença de miríades de criaturas rastejantes. O homem faz sua devida apresentação nestes hostis arredores, a princípio timidamente, depois num episódio decisivo, dançando de modo selvagem como a música que tem suas raízes nesta terra primitiva. Uma calma transição leva ao aparecimento de temas líricos que se desenvolvem entrelaçados com flores intoxicantes florescendo num morno dia chuvoso. Segue uma sequência complexa, uma sinfonia gemente de sons na qual o compositor usa todos os segredos da cor orquestral a seu comando. As madeiras ressoam com os chamados de mágicos pássaros e as cordas cascateiam em escalas nos registros superiores. Villa-Lobos alcançou a plena intensidade de sua visão, combinando sons naturais e sons que parecem sugerir a presença do homem. Alguns momentos de langor e o pesado aroma da vegetação venenosa confirma, se necessário, a impressão de transposição aos antípodas de frescos e bem traçados caminhos de regiões temperadas. O Sol finalmente controla a emissão de seus raios sobre a grossa barreira de vegetação e a partitura termina com um breve crescendo, uma repentina iluminação. Livre na concepção, mas bem construída, a música do Gênesis não é doutrinária, apesar de sua rejeição de tonalidade e seu uso de novos sons. É um trabalho de rara distinção numa época de experimentação sonora, moderno, mas natural e eterno em sua sinceridade. O intérprete, eu vou falar, intérprete, maestro Roberto Duarte. O regente brasileiro Roberto Duarte tem tido uma carreira ilustre em sua terra natal. Em 1983, ele estudou em Colônia com uma bolsa de estudos do governo ocidental alemão e desde 1985 tem se ocupado com o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, onde regeu a ópera O Guarani em comemoração ao 150º e 50º aniversário do nascimento de Carlos Gomes, o mais importante compositor brasileiro de ópera. O segundo Festival Internacional de Balé do Rio de Janeiro e o concerto de abertura da semana de comemoração pelo 100º aniversário do nascimento de Villa-Lobos, um compositor de cujo trabalho o maestro Roberto Duarte é um exímio e reconhecido conhecedor, um profundo especialista. Ele muito tem feito para promover a causa da música brasileira e obteve particular sucesso com o concerto recente pela orquestra Tonhalle de Zurich, na Suíça, sob sua regência.
Considerações finais. Meu trabalho aqui, divulgando textos de música clássica, é justamente não plagiar, plagiar obras de compositores ou gravações de gravadores. Meu trabalho aqui, realmente, é divulgar conteúdo de material sobre a história dos compositores ao nível de cultura e conhecimento, né? Conhecimento nacional e internacional. Não pretendo, eu, Daniel Passudic, não pretendo é, ter recorde de viralizações no YouTube, na internet. Meu objetivo não é ganhar dinheiro, ficar famoso, é divulgar um excelente trabalho, é, né, para as pessoas que queiram conhecer, se aprofundar na história da música dos grandes mestres brasileiros, como os europeus, como Bach, Mozart, Beethoven, Brahms, Wagner e outros tantos. Esse é o meu objetivo, divulgando um trabalho de cultura e conhecimento na música clássica.